Vamos orar e depois nós dividimos e avançamos com a nossa escola dominical. Oremos. Senhor Deus nosso, nessa manhã de final do mês de agosto, nós te louvamos, compreendendo que mais um ano se aproxima do final e até este exato momento o Senhor tem nos ajudado. A sua ajuda não é somente medida até este exato momento. A sua ajuda é medida até nos lugares em que nós fomos derrotados. Esse é o centro do texto. O Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, foi o local em que os filisteus roubaram a arca, lá no episódio de Samuel. E Samuel diz, alguns anos depois, que naquele lugar de derrota, o Senhor, anos depois, deu a vitória. Até aqui, até nos lugares da nossa queda, Deus nos tem dado vitória. Deus nos tem dado vitória no tempo e no espaço, então até este dia, 24 de agosto, e Deus tem nos dado vitórias nas áreas que a gente perdeu, nas áreas que nós fomos derrotados. Te louvamos, porque o Senhor é o Deus que refaz as coisas, o Senhor é o Deus que reconstrói os caminhos, o Senhor é o Deus que dá novas oportunidades, o Senhor é o Deus que nos dá novas chances de recomeçar, de acertar. E o Senhor não faz isso só nas nossas vidas, o Senhor faz isso na vida de tantas pessoas, inclusive de pessoas que não lhe conhecem, mas que estão ao nosso redor. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Não nos deixe esquecer isso jamais, nem no dia da dor. Traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, traga à nossa memória Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a oração que nós fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir a nossa sala e aí a gente avança com a nossa aula. Bom, na semana passada nós vimos que a característica da igreja, isto é, o amor, ela é uma característica relacionada à diaconia. Ele é um amor que serve. Ele não é meramente amor de sentimento, ele é um amor serviçal. E o primeiro ponto, visto na semana passada, é que esse amor tem a liberdade de servir, tem a liberdade de querer servir, é liberdade para o outro, é liberdade de si mesmo, é liberdade para o fruir da graça, é liberdade como expressão de amor. Interessante isso. Todas as vezes que nós pensamos em serviço, nós não pensamos em liberdade. Serviço parece ser o contrário de liberdade. Então, o primeiro ponto a ser abordado, que foi abordado, é que para servirmos, para amarmos de forma serviçal, é necessário nos libertarmos de nós mesmos. É necessário termos a liberdade de cuidar do outro. É necessário termos a liberdade de sermos resposta da graça de Deus. E é necessário termos liberdade para sermos expressão do amor de Deus. O exemplo que a gente viu de liberdade radical, e vimos isso na aula passada, foi o lava-pés. No lava-pés, nós tivemos humildade voluntária.
No lava-pés, nós tivemos serviço que quebra a hierarquia humana. No lava-pés, nós tivemos limpeza de verdade. No lava-pés, nós tivemos o exemplo. Então, só para a gente entender, o que foi visto na semana passada foi que essa marca da igreja, o amor, ele é um amor diaconal, ele é um amor de serviço. Para esse amor de serviço funcionar, é necessário que tenhamos a liberdade de servir, a liberdade de deixar a graça fluir, a liberdade de sermos expressão do amor. E essa liberdade, ela se manifesta no exemplo prático de Jesus Cristo, que no lava-pés exerce radicalmente essa liberdade. No lava-pés, Jesus se deixa servir no nível mais alto que ele poderia servir, que é lavando os pés dos discípulos. Hoje nós vamos ver as características desse amor servidor e como criar uma cultura de serviço na nossa igreja. Eu creio que o ponto 3 da nossa aula, ele ainda é teórico, mas o ponto 4 ele é bem prático. E talvez aqui seja o ponto que a gente se debruce um pouco mais. Bom, vamos lá. Esse amor que serve, esse amor que é radicalmente livre, mas livre para servir, esse amor que é humilde na sua intensidade, ele pode ser definido como amor servidor. Essa é a característica da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo detém um amor de servir, um amor de serviço, um amor servidor. E esse amor que serve, esse amor de serviço, esse amor servidor, ele tem um objetivo próprio. E esse objetivo próprio não está em relacionar ou não está em satisfazer a si mesmo, mas sim satisfazer de boa vontade as necessidades do outro. Então vamos lá, vamos começar a entender isso. A característica da igreja, a Igreja de Cristo ama. Essa não é uma característica no budismo, essa não é uma característica no espiritismo, essa não é uma característica no shintoísmo, essa não é uma característica no islamismo, essa é uma característica radicalmente cristã. A igreja cristã ama. Como a igreja cristã ama? A igreja cristã ama de forma servidora. E a primeira característica desse amor servidor é que as necessidades do outro estão acima das minhas próprias necessidades. O outro tem a prevalência, o outro tem a primazia, o outro vem em primeiro lugar, o outro vem numa escala de hierarquia e prioridade. Jesus fez isso no lava-pés. Jesus era o maior daquela sala e ele entende que a necessidade dos discípulos estava acima da dele. Ele abre mão da sua própria necessidade e passa a lavar os pés dos discípulos de maneira intencional. Então percebe que Jesus não levou em conta aquilo que ele queria ou aquilo que ele precisava, mas ele levou em conta a necessidade da outra pessoa. Esse amor servidor, ele serve não para satisfazer as necessidades próprias. Ele serve para satisfazer as necessidades do outro. E se ele serve para satisfazer as necessidades do outro, ele precisa ser, em primeiro lugar, discreto. Uma das coisas mais estranhas da igreja, e estranha no sentido de contrária
a sua natureza, é o aspecto propagandístico. Você já deve ter visto pastor visitando a Cracolândia e tirando foto. Você já deve ter visto alguma foto de alguma igreja distribuindo cesta básica e eles tirando foto. Nós vivemos na era da propaganda. Nós vivemos na era midiática. Tudo aquilo que a gente faz vira clique, vira flash. Tudo aquilo que a gente faz vira vídeo, vira story, vira storytelling. Tudo aquilo que a gente faz vira narrativa. Tudo aquilo que a gente faz vira instagramável, né? Vira Instagram. Eu entendo que esse é o nosso período. Nós vivemos na era do espetáculo. Nós vivemos na era da internet. Nós vivemos na era da publicação. Nós vivemos na era da anunciação. Não tem como a gente evitar isso, não tem como a gente reverter isso, não tem como a gente recriar isso. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, que esse amor que leva ao interesse do outro em primeiro lugar, ele, em primeiríssimo lugar, ele é discreto. Ninguém faz o que faz para que todo mundo saiba. Ó, eu fiz isso por você, hein? Ó, não esquece que eu estou fazendo isso. Não esquece que eu estou amando. Não esquece que eu estou realizando. Não esquece que eu estou executando. Não esquece que eu estou abrindo mão da minha agenda para atender a sua. Esse amor propagandístico, ele é diferente do amor servidor. O amor servidor serve sem alarde, serve sem alarme, serve sem trombetas, busca agradar a Deus sem ter a necessidade dos aplausos dos homens. É o amor que ninguém descobre, é aquele feito que você faz e ninguém sabe. E Jesus deixou isso muito claro, que aquilo que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não deve saber. Nós devemos adquirir essa característica de fazer o bem sem propagação, de fazer o bem sem anunciação. Nessa era de redes sociais, é muito difícil fazer isso. É muito difícil você esconder algo de alguém, porque todas as coisas viram história, todas as coisas viram postagem, todas as coisas viram cliques. Mas o amor servidor é o amor discreto. É o amor semelhante à oração do Pai Nosso, ou melhor, à oração do quarto escuro. Quando tiverdes de orar, se tranca no seu quarto e fala com teu pai que vem em segredo e mostra para o seu pai as suas necessidades. Então a gente consegue juntar essas coisas. Quem deve saber aquilo que eu faço de bom ou de mal? Somente Deus. Eu devo amar, sim. E esse amor deve ser manifesto em atitudes? Claramente. Porém, ele não pode ser fruto de propaganda. Segunda característica do amor servidor. O amor servidor, ele não serve em eventos. Olha como a igreja ela é um negócio muito doido, né? O funcionamento da igreja é uma coisa muito doida. Porque a igreja funciona de eventos em eventos. Toda igreja funciona de eventos em eventos. Então nós temos Dia das Mães, nós temos Páscoa, nós temos Dia dos Pais, nós temos jantar de casais, nós temos EBF, nós temos acampamento, nós temos acampamento de carnaval. Então você vai tendo eventos. Você tem um congresso, você tem um seminário, você tem um encontro, e você vai tendo uma agenda de eventos, uma agenda de compromissos. É normal que nessas agendas de compromisso, a gente demonstra esse amor servidor. É normal, porque vai ter um compromisso tal. Então você para um pouco a sua agenda e você vai fazer lembrancinha de Dia das Mães. Vai ter um evento tal, você para a sua agenda e você vai dobrar guardanapo para o jantar de casais. É normal que nesses eventos, pessoas se engajem
para manifestar esse amor serviçal. É normal que pessoas se tranquem na cozinha e cozinhem durante horas. É normal que pessoas venham limpar a igreja. É normal que pessoas paguem ingresso para outras pessoas, no jantar de casais, no encontro, no acampa dentro. É comum que essas coisas ocorram. Mas esse amor servidor, ele requer uma constância como estilo de vida. Ele não requer que você faça em determinado momento. Ele requer que você faça em todo momento que houver necessidade, não em todo momento em que você estiver disponível. Infelizmente, nós vivemos a cultura da disponibilidade. É uma das coisas mais difíceis, você arrumar disponibilidade para atender a necessidade do outro. É uma das coisas mais terríveis. Nós nunca temos essa disponibilidade, sempre tem alguma coisa na frente de outra coisa. E sempre tem uma coisa mais urgente que outra para piorar a situação. Sempre tem alguma coisa pior do que outra na frente da nossa agenda. O que nós estamos tentando criar é que esse amor de serviço, esse amor que serve, ele é um amor que não leva em conta as próprias necessidades, mas leva em conta a necessidade do outro. Ele é um amor sem alarde, sem alarme, e ele não é um amor eventual. Ele é um amor cotidiano. Ele é um amor contínuo. Ele é um amor como estilo de vida. Ele é um amor como jeito de ser. E eu não sei como corrigir isso no estalar de dedos, meus irmãos. Eu não sei como corrigir isso imediatamente. Nós vivemos numa era em que a igreja perdeu a capacidade de amar uns aos outros, porque eu imagino que nós perdemos a capacidade relacional. Hoje a gente não se relaciona com ninguém. Então a falta de relacionamento nos impede de amar. E essa é a verdade, ninguém se relaciona com ninguém. Ninguém tem relação profunda com ninguém. A relação é superficial e num nível assim, muito superficial. Muito. Minha com você, você comigo, uns com os outros. É uma relação de oi e olhe lá. Antigamente era muito mais fácil isso. Antigamente era muito mais simples servir a outra pessoa como estilo de vida, porque todas as pessoas serviam. Eu me lembro, eu morei, quando eu tinha 17 anos, eu morei numa cidadezinha de 17 mil habitantes. E essa cidadezinha de 17 mil habitantes era uma verdadeira comunidade. As pessoas se ajudavam na cidade inteira. Sim, era uma coisa muito natural, uma cidadezinha aqui no sul de Minas. A cidade que minha filha nasceu era uma cidade maior, de 40 mil habitantes, mas era uma cidade um pouco diferente nesse sentido. Eu não sei se a vida urbana causou isso, eu não sei se os nossos tempos causaram isso, mas eu sei que uma das coisas mais difíceis é a gente ser constante no serviço uns com os outros e nos relacionarmos de verdade uns com os outros. Se nós não nos relacionarmos, nós temos uma dificuldade desse terceiro ponto. Então, o primeiro ponto é a discrição, segundo ponto é a constância, terceiro ponto é a sensibilidade. Eu assisti uma palestra essa semana, sexta-feira, e essa palestra, na minha opinião, ela foi reveladora. E era uma palestra de esporte, não tinha nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com isso aqui que nós estamos fazendo. Mas o professor dizia o seguinte:
2 horas antes da partida, qualquer que seja a partida, qualquer que seja a competição, você vai entrar num tatame, você vai nadar, você vai correr de carro, você vai correr 100 metros, você vai jogar basquete, não importa o esporte. 2 horas antes, qualquer atleta tem que desligar o celular. Por quê? Porque o celular, ele faz com que os olhos olhem para dentro e o esporte requer que os olhos olhem para fora. Qualquer esporte requer visão periférica, qualquer esporte. Você precisa ver a pessoa se deslocando ao seu redor. Você precisa ver o perigo de alguém roubar a bola, você precisa ver todo o ambiente, você precisa ter visão periférica. Só que o celular obriga os teus olhos a olharem de forma fechada. E a segunda coisa, todo esporte precisa ter um olhar profundo. Você precisa ver o fundo da quadra. Você precisa ver o fundo do tatame. Você precisa ver o fundo da piscina. E quando você olha para o celular, você aproxima a visão. As duas coisas. O celular olha para dentro e olha para perto. E eu fiquei pensando, talvez esse seja o motivo pelo qual a gente não percebe mais a dor de ninguém. De ninguém. A gente não percebe mais um olhar aflito dentro da igreja. E por quê? Porque a gente está olhando para cá e a gente está olhando para dentro. Como que nós vamos abandonar o celular? Eu não sei. Eu estou dando aula com o celular ligado. Eu não sei como que a gente vai fazer isso. Mas esse amor servidor precisa ser sensível. Como eu serei sensível se eu só olho para uma tela a 30 centímetros do meu olho? Como eu vou ser sensível ao que está ao redor se eu só olho para dentro? Como eu vou ser sensível para alguém se eu só olho para baixo? É uma das coisas mais horrorosas que existe. Quando você entra dentro de um restaurante, você vê as pessoas olhando todas elas para baixo. Todas elas para baixo. Eu não sei como nós vamos fazer isso. Eu não sei como nós vamos nos desvencilhar disso. Eu não sei como. A estratégia não é proibir o celular. Nós não podemos fazer isso, não dá mais. Não dá mais, porque no celular tem a conta bancária, no celular tem a agenda telefônica, no celular tem a nossa vida, no celular tem documentos, no celular tem os nossos documentos. Eu não ando mais com carteira, meus documentos estão no celular. Eu não sei como nós vamos fazer para se desvencilhar disso, mas percebam a urgência. Se a igreja de Cristo considera o outro acima de nós mesmos, o celular é um instrumento que me isola de tudo e de todos. Me faz ser uma pessoa que mesmo num ambiente com outras pessoas não perceba nada nem ninguém. E meus irmãos, a coisa é mais grave do que a gente pensa. Porque a gente não consegue mais perceber de forma sensível o que o outro está passando dentro de casa. A gente não consegue perceber a angústia do outro dentro de casa. A gente não tem a sensibilidade para perceber que o outro está sofrendo, está desesperado e precisa de ajuda. A gente não consegue mais ver. A gente não consegue mais ouvir o grito de ninguém. Isso é muito sério, porque é marca da igreja esse amor que serve, é marca do evangelho, é marca do cristianismo. Levar os interesses do outro acima dos meus. Mas como que eu vou perceber o interesse de alguém se eu só olho para uma tela o dia inteiro? Como eu vou perceber a necessidade de quem quer que seja? Se eu não interromper esse celular, se eu não interromper a minha internet e não parar 2, 3 horas para prestar atenção em alguém. Eu gostaria de dicas, inclusive, de ideias, para a gente tentar desenvolver alguma coisa nesse sentido. O amor
que serve é um amor discreto, é um amor constante, é um amor sensível e ele é um amor sacrificial. Ele exige tempo. Talvez esteja aqui o ponto. Abrir mão do nosso celular para dedicar algum tempo às pessoas que nós amamos. Talvez seja esse o primeiro ponto. Onde nós vamos colocar o celular hoje? Nós vamos colocar o celular na gaveta. Restaurantes têm feito isso. Hotéis têm feito isso. Nessa área ninguém pode usar celular. Nós temos iniciativas para fazer isso. Eu acredito que a gente precisa fazer iniciativas como essa em casa. Das 6 da tarde às 8, que é o horário do jantar, ninguém usa o celular mais. A gente coloca o celular dentro de uma gaveta. E aí nós vamos ter 2 horas para descobrir que a gente mora com outras pessoas. E que essas outras pessoas têm algum tipo de necessidade. Ah, vai ser um sacrifício? Lógico que vai. A gente não consegue ficar 10 minutos sem ele. Eu quando estava estudando história, eu viajava para o Rio, para Resende. E era desesperador, porque tinha alguns trechos que eu ficava sem internet por 30 minutos. Eu estou de ônibus, viajando, uma paisagem bonita, montanha, eu podia ler um livro, eu podia dormir, eu podia cochilar, e eu ficava extremamente angustiado porque o meu sinal de internet havia caído. E é assim conosco até hoje. O celular de internet sumiu, a gente entra em desespero. Então eu sugiro que você dedique algum tempo, alguma energia, algum recurso para abandonar a tela, porque com a tela não dá para amar sacrificialmente ninguém. Não dá. Não dá, irmãos, não dá. Essa é a conclusão que eu cheguei. O celular, ele nos impede de ver a dor e ouvir o grito de pessoas a 30 centímetros da gente, porque o celular vem antes desses 30 centímetros. Tudo que acontece além do celular é invisível, porque nós estamos com o olho no celular. Tudo que acontece aquém do celular é invisível. E nós já fizemos exercícios, nós seres humanos, já fizemos exercícios de crianças serem pegas do lado da mãe, de crianças serem trocadas, de pessoas trocarem a mão. Eu vi um experimento desse. A pessoa na internet, de mão dada, de repente vem um homem e segura na mão de outro homem, e ele continua na internet, passa alguns instantes, ele olha e percebe que está de mão dada com outro homem. Ele não se deu conta que a pessoa que está do lado dele não é a mesma. Por quê? Porque tudo que está além dos 30 centímetros do celular se torna invisível. Tudo que está além dos 30 centímetros do celular se torna invisível. Invisível. Então volte. O amor que serve, ele é um sacrifício. Ele é sacrificial. Para a gente caminhar aqui para o final. Como que a gente vai criar uma cultura de serviço na igreja? Bom, depois de criada a cultura, ela se torna quase que automática. Então vamos lá. De forma bem prática, o que nós estamos fazendo para a gente tentar avançar nessa marca do amor? O que a gente está tentando fazer de forma prática? Nós reunimos a liderança da igreja, fizemos a lista de todos os membros, e a primeira ação da liderança da igreja, a partir desse próximo mês, será visitar o maior número possível de membros, para que a gente entenda as necessidades, os sofrimentos, as angústias, ou simplesmente para tomar um café,
rirmos um pouco e falarmos da vida. É necessário criarmos uma cultura, e essa cultura deve começar por líderes que servem. E a primeira atuação de serviço será parar a agenda, abrir mão do celular, abrir mão da ideia da disponibilidade para estar disponível. Eu tenho disponibilidade é diferente de eu estou disponível. Eu tenho disponibilidade é uma coisa que um dia vai acontecer. Estar disponível é amanhã eu estou na sua casa. Então, nós vamos romper com isso, com o desejo de começar a inspirar os membros a fazerem o mesmo. Segunda coisa que nós decidimos fazer. Nós vamos dar, esses serão avisos do culto, mas eles conectam exatamente com a minha aula da escola dominical. Então, uma coisa segue a outra. Nós começaremos pelo menos 3 pequenos grupos com a intenção de estarmos um pouco juntos, em casa, em família, falando da Escritura. Ouvindo e sendo ouvidos. O espaço do pequeno grupo é um espaço para discipulado, é verdade, mas é um espaço para a gente se conhecer melhor, para a gente conhecer as necessidades do outro de forma melhor. Em terceiro lugar, dar oportunidade para que os dons e talentos se manifestem na igreja. Nós temos dentro da igreja dons e talentos dos mais variados. Professores de escola dominical, líderes de crianças, líderes de adolescentes, líderes de homens, gente com dons de serviço, gente com dom de contribuição, gente com dom de música, gente com dom de ensino, gente com dom de pregação, enfim. A ideia é que esses pequenos grupos sejam espaço de participação, onde a gente possa desenvolver diaconia, desenvolver departamento musical, desenvolver ensino, desenvolver acolhimento, desenvolver mordomia e etc. E o culto de domingo? O culto de domingo será um espaço onde a gente celebra o nosso cristianismo e se enche de combustível para poder viver a vida cristã em comunidade de segunda a sábado. Eu entendo que essas são ações práticas para que pelo menos, a gente consiga se reunir 2 vezes por semana sem o celular na cara. Para que pelo menos a gente consiga estar mais perto um do outro e que antes que a lágrima de alguém cair, alguém já possa estar pronto para enxugá-la, sabe? Vinhedo é uma cidade diferente, porque a maioria de nós veio de fora. Eu me lembro de todas as lideranças que eu tive como pastor em Vinhedo, e eu estou indo para 15 anos como pastor em Vinhedo. Eu nunca tive um líder de Vinhedo, nascido em Vinhedo. Eu nunca erguei o braço alguém que falou, eu sou nascido em Vinhedo e serviu de liderança. Quer fazer um teste? Quem nasceu em Vinhedo aqui, erga o braço. Só 2 pessoas. Olha que coisa doida isso. Olha como a nossa cidade é uma cidade completamente diferente. Nós não somos uma cidade de pessoas daqui. Nós somos uma cidade de pessoas de fora. Nós viemos de fora. Eu não vou deixar vocês de fora. Qual de vocês nasceu em Valinhos? Uma pessoa só. 2. Você nasceu em Valinhos.
4 pessoas são da região, nascidas na região. O restante, todo mundo de fora. Todo mundo de fora. E até as crianças, algumas das nossas crianças não nasceram aqui. É um negócio doido. A ideia de amar de verdade é uma coisa que tem nos incomodado faz 90 dias que nós estamos falando de amor dentro dessa igreja. Não sei se você percebeu isso. Eu não consigo romper com esse tema. E nesses 90 dias a gente está trabalhando como liderança na igreja para dar um jeito de amar as pessoas, para dar um jeito de servir as pessoas. E para a gente servir as pessoas, a liderança tem que estar disponível. A igreja precisa se reunir como família. Os dons e talentos precisam se manifestar. E a gente tem que usar o espaço de domingo para glorificar a Deus, para celebrar o nosso cristianismo e para nos fortalecermos para a próxima semana de serviço, para a próxima semana de amor, para a próxima semana de comunhão. A característica do amor na igreja é um amor que serve. Se a gente não começar a servir, nós seremos comparados como os fariseus e publicanos, ou melhor, nós seremos comparados como os hipócritas, que oram nas esquinas, que falam das coisas, mas não são capazes de vivê-la. Nós precisamos encarnar isso. Então já fica aqui aquilo que eu vou falar daqui a pouco. Se inscreva para os pequenos grupos, pelo amor de Deus. E nos ajude a nos autoajudarmos. Porque se a gente continuar vivendo a nossa vida atrás do celular, gente que a gente ama vai morrer sem a gente perceber que ela está morta. Perguntinhas. 15 para as 10, eu não acredito nisso. Nós temos 4 endereços e no aguardo de um 5º endereço de pequeno grupo, tá? Então nós temos 2 em Valinhos, 2 em Vinhedo e estamos esperando a resposta de um 5º em Vinhedo, tá? Para ter 5 espaços de pequeno grupo. A ideia é tentar fazer por geografia, né? A ideia é tentar fazer por geografia, com exceção de um pequeno grupo que é destinado à melhor idade. Então, um pequeno grupo já tem um destino. Um outro pequeno grupo talvez seja só de jovem, né? Tanto jovens quanto jovens com boleto, porque tem jovem que paga boleto, tem jovem que ainda não paga boleto. Então, a ideia é fazer um grupo de jovem para ter movimento entre aos mais jovens. Mas os outros 3 nós vamos trabalhar por localidade. Então, fica mais perto esse daqui. Então, a gente direciona esse aqui para um grupo de pessoas. E se porventura um pequeno grupo tiver 20, 25 pessoas, ele já extrapola do que a gente imagina. A gente vai precisar de uma outra casa que abrigue o pequeno grupo. Por enquanto, ele vai funcionar em poucas casas, mas a ideia depois é a gente trocar essas casas, porque é difícil, né? Receber sempre um monte de gente no meio da semana, às vezes fica difícil. Então a ideia é não ser um peso, a ideia é fazer com que isso caminhe, fazer com que isso ande, tá? Procure o Mendes. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu acho que é tudo, Jolie. Olha que interessante a palestra do professor que nós ouvimos. Ele disse que uma vez olhando para isso aqui, toda a minha visão periférica e toda a minha profundidade na visão, ela é anulada imediatamente. Tanto é que a pessoa está no celular, ela não percebe o ladrão vindo. E quando você não está no celular, você percebe o movimento, você se esquiva antes. No celular não, no celular você fica parado, você está parado, hipnotizado.
Então, eu não acredito que é o uso de redes sociais. Eu acredito que é a substituição ou a utilização do celular para tudo. Para tudo. Eu estou dando a minha aula no celular. É absurdo pensar em imprimir um sermão. É absurdo hoje. Absurdo, absurdo. Isso não existe mais. Só que o celular me impede de eu ver as pessoas ao meu redor. Ele me coloca num raio muito curto, muito estreito, é tudo muito próximo. Eu não vejo mais nada, eu não vejo mais ninguém. Eu não vejo mais ninguém. Tem vídeos da criança caindo e a mãe não vê. Tem vídeos da criança indo embora, alguém troca a criança e o pai não vê. Como eu disse, tem vídeos de trocando o cônjuge, troca a mão dada e a pessoa não vê, ela não consegue enxergar que mudou a pessoa aqui. Imagina, você está andando com a sua esposa, ela está com a roupa vermelha, vem um homem de roupa preta e você não percebe, você está aqui, ó, porque você está preso, você está dentro de uma cápsula. Então eu não acredito que nós estamos falando de redes sociais, eu acredito que nós estamos falando da tela. O problema nosso é a tela. E na tela, tudo que está na tela nos obriga a prestar atenção nela. Pode ser trabalho, pode ser WhatsApp, pode ser banco, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Esse professor, a dica dele é 2 horas antes de qualquer atividade esportiva de competição, nada de celular. Para que o seu corpo, para que a musculatura dos olhos volte a relaxar para você ter visão periférica e visão de profundidade. Porque olhar para dentro contrai os 6 músculos da visão e obriga a visão a ver uma coisa só. Coisa louca, né? Que coisa doida, né? Você precisa de 2 horas para soltar a musculatura do globo ocular. E eu acho que dá ruga, viu, para as mulheres. Eu acho que deve dar ruga. Eu acho. Mais alguma pergunta? Muito mais fácil. Só Deus, Pereira. Só Deus. Só Deus. Só Deus. E eu vou dizer que o que me ajudou, Pereira, o que está me ajudando há anos é fazer missão. É estar num lugar que não tem celular. O que você vai fazer ali? Não tem celular. Você precisa perguntar para outra pessoa se está tudo bem. E na hora que você pergunta para outra pessoa que está tudo bem, vem a avalanche. Não tem como. Você não tem o que fazer. Você senta na outra pessoa e fala, está tudo bem? Não está. Aí você não tem mais o celular para pegar, né? Aí você fala, deixa eu olhar uma coisa no meu celular. Não tem celular. Não tem internet. Fazer missão tem me auxiliado. Mas ainda é pouco. Ainda é pouco, porque a gente detectou como liderança da igreja que nós temos irmãos invisíveis dentro da nossa igreja. Nós temos irmãos que a gente não sabe onde mora. Nós temos irmãos que sofrem problemas seríssimos e ninguém sabe. Problemas de vida ou morte e ninguém sabe. Nós detectamos que tem gente na igreja que não tem ninguém a recorrer. Ninguém.
pensa nisso. Uma pessoa que não tem ninguém a recorrer. É só ela. E a gente não percebeu. Pensa que coisa... Como isso dói, sabe? Quando a gente se dá conta disso, a gente fala, que raio de igreja nós somos? Mas graças a Deus que a gente está vendo, né? E graças a Deus que a gente tem irmãos que nos empurram e falam, vamos, tem que fazer alguma coisa. Eu tenho gente que me liga toda semana falando, tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. E nós estamos dando passos para isso. E se Deus quiser, a gente termina um ano com gente cuidando de gente. Esse é o meu grande desejo. Fechou? Vamos para o café, gente. 9h53, 10 horas a gente começa o culto religiosamente em dia e no horário.